Oi, tudo bem? Estamos aqui no nosso Janela do Cotidiano. E nesse quadro Conversa do Cotidiano, eu trouxe uma médica, Letícia Nader, oncologista, psicóloga, pós-graduada em psiquiatria, tá? Que mais você faz? Eu sou pós-graduada também em medicina paliativa, em cuidados paliativos, e estou em formação para medicina integrativa e educação respeitosa. Perfeito. E você montou uma clínica para autista Isso. em Sorocaba. Em Sorocaba. Eu montei a Casa Nader Te Acolhe, que é para neurodivergentes de uma forma geral, para síndrome de Down, para quem realmente precisa de um cuidado. E ela tem o contraturno, que é uma coisa que, além das terapias, que é uma coisa que ajuda muito as mães. Letícia, eu sei que durante muito tempo você foi uma médica convencional, que lidou com todas a oncologia, com tudo. O que te fez vir para essa medicina alternativa? Olha, eu fiquei 33 anos na oncologia e dentro da oncologia eu já valorizava o cuidado integral do ser, bio, psico, sócio, espiritual. E a medicina convencional, ela não contempla esses cuidados. Yoga, massoterapia, acupuntura, naturologia, etc. Reikis. Então, eu fiz a psicologia. Quando eu acabei a psicologia, eu pensei que eu fosse atuar na psicologia, mas eu não queria também só o psico. Então, eu me voltei para os autistas, que eu tinha entrado em contato na pós de psiquiatria, e resolvi abrir a clínica. Ok. No meio desse caminho, 1 ano e meio, eu fui num congresso de medicina integrativa. Aonde foi esse congresso? Foi em São Paulo, aqui em São Paulo. E eu me apaixonei, porque foi um congresso de 3 dias, com várias terapias sendo apresentadas. Uma médica integrativa apresentou algumas coisas muito interessantes. E eu me identifiquei. Então eu saí de lá e eu sabia que eu tinha que voltar a exercer a medicina, porque até então, eu parei em setembro de 24, até então eu não tinha exercido como médica, só como gestora para colocar a casa para funcionar. E aí eu entendi, agora eu sei, agora eu volto, porque eu quero ser a médica integrativa. E estou na pós. E a espiritualidade, onde ela entra em você, nesse caminho? Olha, a espiritualidade está no ser. Ok. Biológico, psicológico, social e espiritual. E eu me voltei também para as práticas integrativas. O tarô, o yoga, a acupuntura, etc. E estar nesse meio me fez enxergar que isso daí é uma coisa que também ajuda na cura e na melhora do ser humano. Mas especificamente 2 coisas interferiram bastante. Uma delas foi eu ter feito um retiro de 3 dias, que eu tive várias aulas também, e o resultado de estar com a natureza, o resultado de estar entre os cuidados com plantas e os cuidados integrativos, eu me lembrei muito de você, Aguinaldo. Ariel. Pode falar, Aguinaldo, não faz mal. Eu me lembrei muito de você, porque você, durante a nossa história, sempre valorizou e sempre me orientou com plantas, com espiritualidade, com florais. Então, eu entendi que eu estava no caminho certo, porque eu gosto muito de você, sem querer ficar... Entendi. Né?
mas eu gosto muito da forma como você cuida de mim. Então, isso daí, esses dois fatores, e a minha professora de yoga também, a Selma, ela também sempre me levava para esse caminho. Que bacana. E a clínica, ela é uma coisa que eu tenho divulgado bastante, eu tenho falado muito, porque assim, o autismo, ele tem entrado na minha vida, tanto que eu te falei, eu acho que ontem, antes de ontem, que eu tô tentando estudar muito o autismo, até porque eu quero atender no baralho em algum momento da minha vida e conseguir jogar o baralho para um autista e conseguir entender um pouquinho melhor, né? Por isso que às vezes eu fico te perguntando os graus, como funciona, e quando eu encontro pessoas que têm um filho autista, eu gosto de saber, porque primeiro, assim, aí é uma pergunta para ti. Os autistas, na sua grande maioria, são seres especiais, que trazem uma espiritualidade especial? Você já identificou isso ou é só um pensamento meu? Olha, sobre a espiritualidade deles, é difícil falar para você. Por quê? Sim, Porque eles são muito diferentes entre si, muitos não verbais. A Casa Nader, ela atende qualquer idade e qualquer nível. E ela é praticamente com nível 3, muitas pessoas não verbais. Agora, eu vejo uma pureza, muito grande eu neles. vejo uma pureza, porque eles são puros. Eu não sei. Quando você diz eles são puros, eles têm uma dificuldade de se comunicar com pessoas, vamos dizer assim, com pessoas que tentam manipular ou que tentam, de uma certa forma, não ser tão puro, assim, como se diz, são um pouco manipulador, tenta manipular a pessoa. Olha, seguramente o manipulador não é amigo do autista. Ele consegue identificar. Eu não sei te afirmar se ele consegue identificar, mas ele se afasta. Por quê? Qual é o segredo de você estar em contato e se vincular, fazer com que o autista tenha engajamento? É através de afeto, de conversa, de ajudar a pessoa a pensar. O não é muito vazio. A nossa metodologia não é ABA, é um parênteses, é o Greenspan Floor Time Approach. Ok. E a metodologia traz esse tipo de coisa. Então, existe uma árvore, as raízes da árvore são o básico para a criança se comunicar. Entendi. Aí você tem um tronco com alguns níveis que a criança ou o ser humano vai galgando com terapias, com ajuda. E lá em cima está a copa. Lá na copa existem os frutos. Então, todas as funções mais elevadas do ser humano, como a cognição, aprendizado, empatia, eles estão na copa. Ok. Por isso que a gente precisa sempre, para se comunicar com o autista, estar vinculado. E o vínculo só se dá com amor, com afeto e com o diálogo. Uhum. Ensinar. Eles imitam, a criança imita. Então, se ele vê uma pessoa que é manipuladora, eles vão querer manipular. Então, para a gente se comunicar. Eles copiam. Entendi. Eles aprendem conosco. Isso em todos os níveis de autismo ou tem uma diferença do nível 1 para o nível 3? Por que olha, a necessidade do vínculo existe em todos os níveis. Porém, quanto mais baixo o nível, tipo nível 1, ele já tem parte da raiz pronta
para galgar. Entendo. E os níveis 3, geralmente, ainda estão na raiz. Então, é um processo mais lento, mas ele pode existir. Existe a janela dos 7, 8 anos, que é o momento que a criança tem uma neuroplasticidade mais fácil e que o aprendizado é melhor. Porém, falar que um autista nível 3 não pode melhorar porque ele tem 15 anos, não condiz com a verdade. Ok. Condiz com um processo mais lento. Sim. Letícia, eu vejo muitos autistas nível 1 que têm uma vida quase que normal, né? Então, o conhecimento que eu tenho é muito do autista 1, né? Sim. Inclusive, eu tive um amigo, tenho um amigo, que é muito interessante. Um dia ele chegou para mim, ele falou, olha, eu não conto isso para ninguém, mas eu vou contar para você, eu sou autista. Daí ele falou que era nível 1. Mas assim, eu fui perceber que existia depois, porque antes não dava para ter essa noção. Eu percebia que ele tinha umas lentidões para algumas coisas, tinha uma pureza, porque ele tinha uma pureza incrível. Tinha, não tem essa pureza, né? É muito comum essa pureza no nível 1? Ou é raro? Eu diria que é de todos os níveis, a pureza. Porque é quase uma característica do autismo. Porém, o nível 1, ele tem menos sintomas, porque ele aprendeu a se autorregular e ele não tem dependência para ter um cuidado próprio. Ok. Isso é o nível 1. Então, ele consegue ter uma vida muito mais próxima de todos nós, porém ainda tem algumas dificuldades. Ok. Aí isso varia, não dá para eu falar o que é, porque isso varia. Ele pode, por exemplo, você tem uma relação com o autista no nível 1. De repente, é natural ele se afastar de você porque você teve um comportamento que ele não curtiu, ou que ele não entendeu, ou que ele se sentiu invadido, ou alguma coisa do gênero. Sim, sim, porque os autistas, em sua maioria, têm muitos problemas sensoriais. Então, sensoriais são visão, audição, os nossos sentidos. Ok. Tato. Então, alguns têm algumas limitações. A melhor forma da gente lidar com o autista é nós conhecê-los. É nós conhecermos. Individualmente. Ou uma pessoa que fala fluentemente, fala assim, você se incomoda se eu fizer o quê, né? Eu não sei qual é a sua sensibilidade, se tem sensibilidade a alguma coisa. Para você ter uma ideia, você comentou de ter uma vida normal. Recentemente, um juiz de direito foi votado para ser desembargador. E ele é um autista. Em Santa Catarina, e é um autista nível 3. E recentemente também um motociclista, que se não me engano não é nível 1, mas que ele também ganhou um campeonato. O autista, se ele estiver regulado, o que é regulação? É não estar com a presença de muitos sintomas. Por exemplo, o flapping, tudo isso não é comportamento. Isso é uma manifestação interna. Então, uma vez que você não tem muitas coisas para que você precise lidar com elas, quanto menos sintomas, mais fácil a autorregulação. E uma vez regulado, o autista se comporta de uma forma normal. Perfeito. Uma curiosidade, aqui é só uma curiosidade, né? Na clínica Nader,
Você, é um trabalho totalmente voltado para o autista ou tem outro tipo de pessoa também, outro tipo de paciente? Olha, não, pacientes, como a Casa Nader te acolhe, funciona. Ela é específica para neurodivergentes. Ok. Nós aceitamos no cuidado dentro da casa os pais para que eles façam psicologia. Então, existe um atendimento parental e existe Era o isso que eu ia cuidado perguntar. com o lado psicológico. Perfeito. Agora, eu, como médica integrativa, vou abrir o meu consultório exclusivamente, eu vou separar a Casa Nader Te Acolhe do meu consultório, mas ela é no mesmo local, é o Instituto Nader de Medicina Integrativa. Ok. E a Casa Nader, e você enquanto médica, você vai fazer um trabalho específico com os pais dos autistas? Sim, Que é necessário isso, né? sim, nós temos psicóloga que atende e eu pretendo, eu ainda não abri porque na ordem de prioridade de eu colocar a casa para funcionar, eu pretendo fazer reuniões periódicas com as mães, roda de conversa, para que a gente discuta, fale. As mães precisam ser ouvidas. Uhum. Agora, individualmente, eu atendo praticamente todas do contraturno. Todos são inclusos. Todos são inclusos, os pais. E na metodologia Floor Time, nós pedimos que as mães elas participem de algumas sessões. Por quê? O cuidado do autismo precisa ser integral. Como assim? Adianta a Casa Nader explicar como fazer para a mãe fazer, e ele não ter esse cuidado na escola? Ou eu fazer na Casa Nader, ele sai de lá regulado, ele vai avançando um pouco, mas apanha dentro de casa, ele vai bater. Então, a educação respeitosa que a gente também implanta na casa, junto com a metodologia, elas são uma forma de comunicação. E o meu plano é ir às escolas, mas só em 2027 que eu vou conseguir fazer isso, porque são muitos projetos. Eu tenho uma criatividade em relação a como cuidar e uma necessidade de cuidar muito grande e muito completa. Vai existir um trabalho voluntário na sua clínica? Você vai abrir para voluntários? Você vai preparar pessoas para ajudar? Porque ou dar curso para, por exemplo, eu teria o maior interesse de fazer um curso, não para virar um profissional, mas para entender como eles funcionam, até porque eu acho que quando a gente fala em inclusão, quanto mais a gente aprende a lidar com eles, melhor o mundo fica, né? E aí, um trabalho desse nível que você está fazendo, se tiver, por exemplo, palestras ou pequenos cursos que a gente possa ir aprender a lidar, pode ser incrível, né? Você está lendo minha mente. Por quê? Porque eu quero as duas coisas. Primeiro, cursos. Para ministrar cursos, eu estou terminando a minha capacitação, tanto no Floor Time quanto na educação respeitosa, para que eu possa falar sobre metodologia. E essa questão de falar e ter um podcast e estar preparando as pessoas já é um projeto para as escolas e para 2027. 2026 eu não consigo mais assumir alguma coisa porque eu sou muito intensa quando eu assumo. Eu sei. Né? Eu quero pegar e quero fazer e quero resolver.
Então, E é um está trabalho dentro inovador da que minha você está fazendo, expectativa. né? É sim, Eu é. sei porque eu acompanhei desde o início e eu tenho uma enorme admiração pelo que você está fazendo, né? Tanto que eu quis que você falasse sobre isso, porque quanto mais alcance tiver e quanto mais as pessoas entenderem que a gente vive num Brasil que pensa no próximo, né? Porque o que você está fazendo é pensar no próximo. Você é uma pessoa que eu sei muito bem sucedida, estava num caminho, de repente você mudou toda a rota, falou, peraí, né? Exato. E todo mundo que de uma certa forma vem para olhar para as ciências esotéricas e tentar acolher elas num trabalho físico, mental, para o campo da saúde, e eu sempre vou aplaudir, porque quando a gente acessa o humano através de formas espirituais de viver, eu acho que a solução ela vem mais rápida. Sim, você falou uma coisa muito importante. Você falou de inclusão. Existem várias leis, né, que não vem ao caso as leis, mas vão usar a inclusão. As escolas agora são obrigadas a aceitarem e cuidarem de pessoas autistas. Mas quem se preocupou em capacitar essas escolas? Porque chega na escola, tem menino amarrado, tem menino que tem que Meu sair da Deus. mesa, da sala, tem criança que quer assistir a aula de pé e não permitem. Todo mundo tem que ficar do mesmo jeito. Não são pessoas Preparadas. preparadas para isso. Porque o autismo, a gente precisa respeitar muito o quê? A individualidade de cada ser humano. Todos nós aqui somos um ser único. Mas principalmente quando existe algum transtorno específico, como é o autismo, eles precisam de adaptações. Adaptações não é a criança poder ser mal educada. Adaptações são você adaptar o método da pessoa, você ter um local, caso ele desregule, para que ele se regule, poder sentar onde ele se sentir mais confortável. Isso é inclusão, é respeitar. Respeito é uma coisa básica. É só a gente respeitar, como a gente gosta de ser respeitado. Perfeito. Vamos lá. Agora, Letícia, mudando um pouquinho de assunto, eu queria conhecer um pouquinho da mulher, né? Então eu queria que você falasse como é que foi a sua infância? A minha infância, ela foi boa, eu brincava na rua. Foi em Sorocaba mesmo? Foi em Juiz de Fora, eu sou Você é mineira. mineira, verdade. Eu vim para Sorocaba em 92, quando eu me formei. Eu me formei em 91, 6 meses depois eu vim para a residência. E acabei sendo convidada a ficar e gostei muito da oncologia. Agora, eu fui um pouco solitária na minha adolescência e tudo, mas eu tenho uma mãe que sempre valorizou muito a mulher. Sempre valorizou muito a mulher. E sempre deu E ela força. era empoderada, sua mãe? Ela é empoderada, mas o empoderamento dela é através de sabedoria. Ela não é uma pessoa que tem algum cargo, alguma coisa. É a sabedoria da minha mãe e o quanto ela gosta do ser humano e o quanto ela defende a mulher. Porque existe uma cultura de que o homem é mais, de que o homem pode mais. E na realidade, eu nunca vou querer pegar uma caixa pesada se tiver um homem ali. Porque ele tem mais músculos. Entendo.
não é cérebro, não é sentimento. O homem não é inferior à mulher. Mas você não vai querer ser desrespeitada numa concorrência de trabalho. Não vou. Entendeu? Ah, porque a mulher engravida. É o que eu falo. Eu costumo brincar que na hora do fazer amor ou na hora do namoro, o homem tem que saber ser o samurai e a mulher tem que saber ser geisha. Sabe? Isso. Mas no dia a dia, são iguais. O ser humano é igual, né? Exatamente. É equidade. A gente tem que ser justo. Não é todo mundo igual. Todas as mulheres ganham salário, todos os homens ganham salário. A gente tem que ter equidade. Verdade. E você é uma lutadora dessas causas, né? Sou sim. O teu sucesso profissional, ele subiu tua cabeça em algum momento? Não. Sabe o que subiu em mim? O quê? A gratidão. Gratidão? Nossa, porque eu fiquei muito emocionada quando eu fui chamar o meu público oncológico e falar que eu voltaria a atender o meu público oncológico, porque a troca, a gratidão das pacientes, de todos, meu público sempre foi muito feminino, eu cuidava muito de câncer de mama. Então, a gratidão e o relacionamento e o contato, eu não tinha percebido antes de eu chamá-los o quanto isso me fez falta. Eu fiquei preenchida, aumentou minha felicidade. Eu fiquei surpresa, Guinaldo. Eu fiquei surpresa. E até eu metabolizar e ter entendido que era isso, eu precisava do meu público. Então, a minha missão na vida é cuidar do ser humano. Quando eu fiquei um tempo afastada da medicina, eu orei muito para a espiritualidade me ajudar a encontrar uma missão. No início eu achei que fosse uma escola. Uhum. Aí eu entendi que não seria uma escola, que eu precisava estar dentro da minha expertise. E a minha expertise é a área da saúde. Então aí surgiu a Casa Nader Te Acolhe. Que é incrível, né? É uma ideia sensacional e eu tenho acompanhado desde o início, praticamente desde o início, né? A ideia, e eu acredito muito nesse projeto, que na verdade hoje ele já é uma realidade, né? Sim, graças a gente Deus. sabe que você investiu muito nisso. Sim. Não é um investimento fácil, barato, só uma pessoa com generosidade, com gratidão ao universo seria capaz de investir tanto num processo que vai levar muito tempo para você ter um retorno, né? Mas você sempre falou, mas eu vou bancar isso, eu vou fazer isso, e você tem a minha gratidão por isso também, né? Porque a gratidão ela é importante para causas úteis, de verdade, né? E essa é uma causa muito útil. Eu acho que colocar... Eu estava pesquisando sobre autismo e tal. Da forma como você está fazendo, eu acho que tem muito poucas casas assim. Eu sei que São Paulo tem um trabalho disso, um posto de saúde, eu vi uma clínica, mas eu não entrei em contato para saber como que funciona. O contato que eu tenho é através de você. E todas as vezes que você me fala sobre as coisas que você está trazendo, os profissionais que você está buscando, as ideias que você está tendo, eu fico muito fascinado, porque a gratidão que eu tenho por você estar fazendo isso é muito forte também. Olha, gratidão, eu sou muito grata a você por você ter entrado na minha vida. E a Casa Nader, eu encontrei a casa, eu fui muito guiada. Eu sinto espiritualidade, não me comunico visualmente, nada, mas eu sinto a espiritualidade. E o caminho da Casa Nader foi um caminho guiado, porque eu achei a casa certa. Eu sabia o que eu queria. Eu queria variabilidade, porque os autistas precisam
ter a individualidade deles respeitada, e para isso eu preciso ter um espaço aberto. Eu fiz questão de ter natureza, porque a natureza, ela ajuda por si só. Abraçar uma árvore, nossa, te regula. Te regula. Os pés na grama. Colocar o pé no chão, na grama. Então, eu fui muito guiada. Eu sinto isso. E, além de você ter que ter um espaço aberto, na minha opinião, eu tinha que ter uma equipe grande, porque eu montei uma equipe que é convencional, psicólogo, psicopedagoga, fono, TO, etc. Mas eu montei uma equipe integrativa, com yoga, com massoterapia, com capoeira, com um naturólogo que faz acupuntura, que faz tai chi chuan, que faz medicina chinesa. Então, eu acredito nisso, acredito em endocannabinoides, esse daí também eu já tenho uma certificação. Então, eu acredito muito na medicina e nas terapias integrativas. Perfeito. Então, eu consegui uma casa que comportou tudo isso. E essa mudança para a medicina, de medicina que você fez, ela te traz muito prazer atualmente? Você já está sentindo os resultados com mais rapidez? Olha, eu vou abrir oficialmente o meu consultório em julho, mas eu já atendo as mães. Sim. E é uma coisa maravilhosa, porque existem tratamentos que realmente são muito, muito, muito eficazes. As plantas têm um poder maravilhoso. Tem outro medicamento, que é o Biofal, que tem um efeito maravilhoso. Ah, sobre o Biofal, né? Eu tive contato com o Biofal uns anos atrás. Eu atendo muito em Joinville e tem um psiquiatra muito bom, o Dr. Cláudio, lá, e ele foi a primeira pessoa que me falou. Na época, ele até me pediu para ser cobaia, para fazer uso e tal. Infelizmente, minha correria, meu trabalho, a gente acabou não fazendo. Mas ele foi um precursor disso, na época foi a primeira pessoa. E eu achei muito interessante quando você me trouxe isso. Aí eu queria que você passasse um pouco sobre isso, o que isso pode trazer para o autista ou para a tua medicina. Olha, o Biofal, eu estou terminando, dia 11 de julho, eu termino a minha certificação no Biofal. O Biofal, as pessoas têm que entender bem, porque o efeito dele é tão bom, e eu já vou explicar por que o efeito dele é tão bom, que as pessoas acham que quando você fala que ele é muito bom, que isso é balela, porque infelizmente no mundo integrativo, holístico, as pessoas às vezes não são tão responsáveis. Verdade. Então, o Biofal, ele tem uma atuação no corpo inteiro. Ele não tem uma indicação. A bula dele vem como ansiedade, porque é aquilo que é mais simples de você provar com metodologias, né? Ele tá na Anvisa, tem todas as certificações, então ele é um medicamento aprovado pelo governo. E ele age no biocampo, ele com a forma de tomar é homeopática, ele tem muita homeopatia, mas tem física quântica. E é baseado em medicina chinesa, na Ayurveda, na alquimia. O estudo foram de 40 anos para desenvolver o Biofal. E o que acontece com o biocampo?
O biocampo é um campo energético que nós temos, que todo mundo nasce com um campo energético, e ele faz a leitura da vida da pessoa. Como? Todos os traumas, todos os sentimentos, tudo que acontece na vida da pessoa fica registrado, ele é atualizado. Então, as doenças, então o ser com o tipo de vida que nós temos atualmente está adoecendo muito. Muito, verdade. Muito fisicamente e muito psiquicamente. E o Biofal, ele é uma dose a cada 3 meses, ele atua exatamente na limpeza do biocampo. E dentro do Biofal, a gente fala em cura. Que cura? Cura do biocampo. Porque com o tratamento, você volta ao seu biocampo original. Então, ele é uma oportunidade de muitas melhorias dentro de si. Isso é muito importante, assim. O Dr. Cláudio, lá em Joinville, na época, ele me falou, ele estava saindo bastante do tratamento convencional e indo para esse tratamento. Eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi, e assim, e hoje, e ele é um dos psiquiatras mais importantes ali de Joinville, a cidade toda se trata com ele, enfim. E eu tenho muitos depoimentos de clientes meus que eu atendo lá, que fizeram e que foi incrível, né? Porque realmente é uma revolução mesmo que vai trazer, né? E eu fico muito feliz de você estar se alinhando nesse caminho. E é uma revolução mesmo. A gente tem muitas... Eu, pessoalmente, tenho poucos casos ainda que tomaram Biofal. Eu estou cuidando, preocupando mais com as mães e com os pacientes que são mais graves. Agora, o Instituto Biofal, que tem no Instagram, ele tem muitos relatos, é muito vídeo de como era e como é, com relatos de médicos, relatos de pacientes, relatos de mães. Eu não posso prever como o Biofal vai atuar no autista, mas, por exemplo, eu te digo que a agressividade melhora. Algumas crianças que gostam muito de movimento o tempo inteiro melhoram. Os flappings melhoram. Então, sintomaticamente, existe melhora de vários fatores. Existem relatos, e eu gostaria de deixar bem claro aqui para o público, que não existem promessas no Biofal. Ninguém promete nada. Eu estou sendo honesta com o conhecimento que eu tenho e com a forma como eu adquiri esse conhecimento. Ninguém promete nada, mesmo porque depende muito do ser humano, depende dos cuidados que a pessoa toma para não perder o efeito do Biofal, porque menta perde o efeito do Biofal. Mas existem relatos de crianças que voltaram a falar. Então, se a gente pensar na lógica que a gente está limpando o biocampo, os traumas melhoram muito. Melhoram muito. E se você vai tirando as causas, você vai melhorando a expressão disso no organismo e, consequentemente, isso se externaliza. É como a homeopatia, né?
ela vai tratar a causa mesmo, né? A causa. E para tratar a causa, o indivíduo ele precisa estar tá antenado naquilo que ele está fazendo, né? Tá preparado para receber, porque tudo é energia, né? Isso. Tudo é energia. Agora eu preciso falar para o público também uma coisa muito importante. Por favor. A medicina convencional, ela ainda tem um espaço muito grande na vida do ser humano. Muito grande. E eu vou citar, por exemplo, a minha expertise, que é na oncologia, que nós precisamos do tratamento oncológico, que também várias doenças são curáveis, mas nunca tem promessa de que uma ou outra vai ser curada, mas existem vários casos de cura. E o tratamento convencional, a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia e a radioterapia, elas ainda são importantes e ninguém está falando que Biofal vai trocar, vai tratar com medicina integrativa o câncer. Eu não acredito nisso, não acredito até que me provem que nenhuma medicina integrativa substitui o tratamento alopático do câncer. Mas ela pode trazer um alívio, né? É isso que é o importante. E assim, eu como pessoa espírita, eu posso dizer, milagres acontecem, mas não é o tempo todo, 24 horas por dia, Isso. 365 dias do ano. Isso. E 6 horas. Isso. Pode ser que num futuro próximo, Sim. a gente possa ir diminuindo a quantidade de terapêutica oncológica. Porém, para isso tem que ter estudos muito bem feitos, muito bem desenhados, porque o câncer não é brincadeira. Perfeito. Porém, a medicina integrativa, se ela estiver ao lado da terapeuta, da medicina convencional, ela vai ajudar e influenciar na cura enormemente. Eu acho, porque assim, Enormemente. eu atendi muita gente com problemas de câncer e tal. Eu não sou médico, eu sou um esotérico, né? Um terapeuta holístico. E eu sempre me proponho a alinhar o chakra dessas pessoas com cristais e com meditação. Sim. E todas as vezes que eu fiz isso, ajudou bastante. Sim. O tratamento continuou, mas ali, por quê? A pessoa precisa de um amor, a pessoa precisa de carinho, a pessoa precisa abrir os chakras. E quando a gente abre o chakra, a pessoa ganha um pouquinho mais de resistência, porque é uma luta difícil às vezes. É uma luta cansativa, exaustiva. E aí, eu, enquanto esotérico, enquanto terapeuta holístico, eu só posso doar uma coisa que eu tenho: os meus instrumentos e o amor. Isso. E quando você coloca na tua clínica profissionais que vão trabalhar com essas técnicas alternativas, como o reiki, como a meditação, como a yoga, como a capoeira, é perfeito. É perfeito porque tem o lado bom. E é um momento em que o paciente ele vai ali e ele sabe que aquilo não vai machucar ele, então ele solta e ele ganha um pouco mais de energia para o tratamento mais pesado, sabe? Então essa troca e todas as vezes que eu vejo as pessoas humanizando o tratamento, porque o que tu tá fazendo é humanizar o tratamento, é trazer instrumentos para humanizar, e isso é maravilhoso, Letícia. Junto com a medicina integrativa, e eu vou acrescentar, além das outras terapias, mas eu não estou nem falando agora de autismo, a psicologia, ela é muito importante, porque às vezes a gente precisa lidar com algumas situações que a psicologia cuida muito bem. Mas o preparo do paciente, do ponto de vista nutricional,
do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de bem-estar, contato com natureza, alinhamento de chakras. O Biofal, eles são 7 doses, duas sequências de 7 doses, que correspondem exatamente aos chakras. Olha que interessante. O Tudo está interligado, né? Exato. O Biofal, ele tem muito de medicina chinesa e etc., porque são centros de energia que a gente tem. Então, acaba sendo, a cura do biocampo acaba sendo um alinhamento de chakras também. Quando a gente fala de linguagem do corpo, linguagem dos gestos, linguagem da postura da pessoa, é muito interessante. Quando eu estou atendendo, a pessoa fica assim, segurando aqui, o plexo solar. Então, assim, e aí eu entendo que ela está com muita coisa presa, e aí eu começo a buscar na minha leitura. Então, os chakras, se você aprende a lidar com cada chakra, desde o sexual até o aqui de cima, você começa a entender. Então, quando o Biofal começa a trabalhar com chakras, ele começa a acertar os caminhos. Porque quando você consegue equilibrar os 7 chakras, você tem uma facilidade de cura mais rápida. Você falou tudo. Começa a acertar o caminho. Existe com o Biofal uma coisa muito interessante, que a pessoa aumenta a sincronicidade dela. Perfeito. As coisas chegam até ela ou ela vai ao encontro disso, né? Então, outra coisa que a gente acaba colocando como resultado do Biofal são reconciliações, porque nós nascemos amor. Perfeito. Nós nascemos amor. Então, quando a gente está alinhando os chakras com a ajuda do Biofal, nós estamos aumentando a nossa espiritualidade e estamos aumentando o nosso afeto. A gente vai ao encontro. Né? Isso. Letícia, quero te agradecer imensamente. Você sabe o quanto eu gosto de você. Bom, a gente está sempre em contato, graças a Deus, né? Estamos desenvolvendo. Você é uma das pessoas que eu mais gosto de trabalhar. Adoro trabalhar com você. Eu também. E eu queria que você deixasse uma mensagem, uma coisa bacana, enfim. Olha, a minha mensagem ao público, que vocês procurem autocuidado da forma que vocês acreditarem que é o autocuidado. Nós estamos falando aqui de uma forma de cuidado, mas pode não ser a sua forma. Agora, cuide do seu corpo. Exercício físico é importante, cuide da mente. Se está com algum tipo de conflito, procure um psicólogo, cuide da alimentação, autocuidado, descanse, sono. Não precisa ser medicina integrativa, mas a gente, dentro da medicina convencional, isso tudo que eu falei é aplicado, é orientado, né? Perfeito. Então é isso, cuidem-se. Letícia, deixa suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato com você. Eu vou deixar. Então podem entrar em contato comigo por 2 Instagrams. O meu pessoal é DRA de doutora Letícia Nader. E o da Casa Nader Te Acolhe é casanader.teacolhe. Essas são as minhas redes sociais. Perfeito. Letícia, obrigado. Ai, olha, amigo. Deus te ilumine. Amigo. Que o seu trabalho continue lindo, que eu boto a maior fé, o maior amor, tá? E eu quero deixar um beijo para todos, minha gratidão por conhecer a Letícia, trabalhar com ela.
A gente está sempre em contato, ela é uma cliente muito amada. E eu agradeço a escuta, gente, a todos que estão assistindo isso. E eu terei o máximo prazer em, no futuro, voltar aqui de novo. Amém. Até mais.